Oi, pessoal. Eu sou Vanessa Gonçalves Almeida, aluna de licenciatura em Ciências Biológicas, segundo período, no IF Goiano Campus SES, e bolsista do PIBID, do Subprojeto Biologia. Estamos aí no projeto de ensino de tutoria dos alunos do técnico, e hoje eu vim ministrar uma aula sobre uma infecção sexualmente transmissível. Antigamente, denominada doença sexualmente transmissível, DST. Hoje é IST, porque nem todas que entraram dentro desse grupo são realmente doenças, algumas são infecções. Hoje vamos falar do vírus do papiloma humano, que é o HPV. O HPV ele pode provocar lesões genitais de alto risco, porque são precursoras de cânceres como o colo de útero e do pênis. Algumas pessoas possuem e tem que até amputar. E aí, o risco de vida é bem alto. Algumas pessoas morrem da decorrência disso porque não cuidaram a tempo. É bem triste. O HPV, papiloma vírus humano, nome genérico de um grupo de vírus que engloba mais de 100 tipos diferentes, mas que os mais perigosos e que mais acomete a gente são apenas 4 tipos, que vocês vão ver mais à frente, que eu vou mostrar. Pode provocar a formação de verrugas na pele e nas regiões oral, lábios, boca, cordas vocais, etc. Outras partes do corpo, anal, genital e da uretra. As lesões genitais podem ser de alto risco, porque são precursoras de tumores malignos, especialmente do colo de útero na mulher e do pênis no homem. E de baixo risco também, não relacionados ao câncer. Então, como existe mais de 100 tipos diferentes desse vírus, do HPV, cada um age de uma forma no seu organismo. Alguns são mais difíceis, né, que é de mais alto risco, que é o que desenvolve câncer. Outros não, apenas algumas verrugas. Tem gente que tem os sintomas, né, como por exemplo as verrugas. Tem gente que não aparece as verrugas. Quando é assintomática, aí é mais perigoso. Você desenvolve a doença sem nem você saber. Aí não tem nem como tratar, né? Só depois que já está bem avançado. Aqui vemos a imagem do HPV. Ele não é dessa cor, ele é uma imagem ilustrativa, mas é mais ou menos pra vocês verem a forma dele. E como é um vírus, né, microscópio, a gente não vê a olho nu, então somente por microscópio. Aqui vemos a lesão na mão, que são as verrugas que dá em formato de couve-flor do HPV, uma papilomavírus, imagem ilustrativa também. Tá, mas o que significa HPV, né? O HPV é a sigla para Human Papilloma Virus, papiloma vírus humano em português. É um nome que engloba mais de 100 tipos diferentes de vírus que podem provocar essa infecção. Aqui vemos outra imagem do HPV, também ilustrativa. E agora eu vou falar sobre a transmissão do HPV. A transmissão se dá predominantemente por via sexual, por isso que é uma IST, infecção sexualmente transmissível. Mas existe a possibilidade de transmissão vertical, que é de mãe para feto, quando a mulher está grávida e o menino nasce, principalmente se for de parto normal, aí o menino também pega, contrai o HPV. Através da saliva e de autoinfecção e de infecção por perfuração ou corte com objetos contaminados pelo HPV. Isso acontece muito com pessoas que utilizam drogas ilícitas, que utiliza seringa, né? Todo mundo a mesma seringa, aí é um problema. Inclusive, essas pessoas têm mais chance de contrair outras ISTs também, né? Como o HIV, que depois se desenvolve em AIDS. Agora, o diagnóstico do HPV.
As características anatômicas dos órgãos sexuais masculinos permitem que as lesões sejam mais facilmente reconhecidas. Isso é um ponto positivo, porque quanto mais cedo a gente identificar essas lesões, mais cedo a gente trata. Assim a gente tem mais chance de sobreviver ou de não precisar amputar, né? Que aí já é um caso triste. Nas mulheres, porém, elas podem espalhar-se por todo o trato genital e alcançar o colo de útero, uma vez que na maior parte dos casos só são diagnosticados por exames especializados, como o Papa Nicolau, teste de rotina para controle ginecológico, a colposcopia e outros mais sofisticados, como hibridização in situ, PCR, reação de cadeia de polimerase e captura híbrida. Primeiro, câncer de colo de útero. É bem triste, muitas mulheres no Brasil morrem dessa doença. O câncer já é difícil, agora colo de útero tá lá escondido, que a gente não tá vendo. Por isso que é importante reforçar a importância de fazer esses exames. Papa Nicolau, que é assim, aí como no slide diz, é um teste de rotina para controle ginecológico. Só que isso é um tabu no Brasil. E as meninas não vão fazer esse exame, por vários motivos. E é uma coisa que tem que ser quebrado, porque é a nossa saúde que está em jogo. Porque a gente precisa prestar atenção nessas coisas. É muito importante realizar esses exames, assim como é importante também realizar os métodos de prevenção. Aqui a imagem do HPV, também ilustrativa. Agora os sintomas do HPV. A infecção causada pode ser assintomática, que não tem sintomas, ou provocar o aparecimento de verrugas com aspecto parecido com o de uma pequena couve-flor na pele e nas mucosas, que aí é um dos sintomas, como aquela imagem que eu mostrei anteriormente, e nessa imagem também que podemos ver. Parece uma couve-flor. E nele está o HPV, uma infecção. Se a alteração nas genitais for discreta, será percebida apenas por exames específicos, igual disse no slide anterior, que é aqueles exames que a mulher realiza, exames de rotina, principalmente no colo de útero, que está mais escondido. Se forem mais graves, as células infectadas pelo vírus podem perder os controles naturais sobre o processo de multiplicação, invadir os tecidos vizinhos e formar um tumor maligno, como o câncer de colo de útero e de pênis. O vírus do HPV ele pode ser eliminado espontaneamente, sem que uma pessoa sequer saiba que esteve infectada. Então, contraiu o vírus, trabalha e elimina ele. Uma vez feito o diagnóstico, porém, é necessário tratamento, o quanto antes melhor, né? Que pode ser clínico, com medicamentos, ou cirúrgico, cauterização química, eletrocauterização, crioterapia, laser, ou cirurgia convencional em caso de câncer instalado. Caso de cirurgia, casos mais graves. Agora, as recomendações para evitar e para quem tem HPV. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber: como prevenir o HPV e outros ISTs também. Lembre-se que o uso de preservativo, tanto masculino quanto feminino, é medida indispensável de saúde e higiene. Não só contra a infecção do HPV, mas como prevenção para todas as outras infecções sexualmente transmissíveis, como herpes, sífilis, HIV, que depois se desenvolve e transforma em AIDS, entre outras muitas. E também que evita a gravidez. O HPV, ele pode ser transmitido na prática de sexo oral. E a vida sexual mais livre e multiplicidade de parceiros implicam eventuais riscos que exigem maiores cuidados preventivos. Isso acontece principalmente entre os homens, em que eles contraem por trair as esposas, vamos falar os casados, né?
E aí depois leva para dentro de casa para a esposa contrai. Então a gente vê muito caso por aí em jornal que o marido pegou, levou para a esposa e ambos morreu, porque não queria tratar, ou às vezes não sabia, mas quando sabia não queria tratar, porque a esposa ia descobrir a traição, ia largar ele. Então é muito drama nisso aí. Informe seu parceiro se o resultado do seu exame de HPV for positivo. Ambos precisam de tratamento, o que eu disse. Não importa se você traiu a esposa, levou para ela, você tem que salvar a sua vida e a dela. Parto normal não é indicado para gestantes portadoras do HPV com lesões genitais em atividade, porque passa para o filho. Consulte regularmente o ginecologista e faça os exames prescritos a partir do início da vida sexual. Só aqueles exames de rotina, de prevenção, que vão conseguir identificar a doença mais cedo, se você tiver contraído. Não se descuide, o diagnóstico e tratamento precoce sempre contam pontos a favor do paciente. É mais fácil você combater a doença, tratar ela, né, no caso, e evitar a morte. E que você transmita para outras pessoas também. Outra imagem ilustrativa, essa tá mais nítida, mais bonitinha. Ele é cheio de carocinhos, tipo uma flor de 5 pétalas. Uma pergunta muito importante que muitas pessoas têm dúvida. HPV tem cura? Em alguns casos, o vírus é eliminado sem que a pessoa ao menos saiba que o possuía, como foi dito anteriormente. Mas não existe medicamento que mate ou elimine o vírus. Por isso é tão importante a prevenção. Na maioria dos casos, a pessoa permanece com o vírus por toda a vida e manifestações da infecção podem ocorrer de tempos em tempos, ocasiões em que deve ser realizado novamente o tratamento. Então, assim, é melhor prevenir do que tratar. A vacina contra HPV é segura? Que não sei se vocês sabem, existe uma vacina do HPV no SUS, que é disponibilizada. Antes era só para as meninas, hoje em dia está sendo para os meninos e para os meninos. Numa idade que seja antes da vida sexual, para realmente poder prevenir esses casos. Porque pessoas vacinadas, elas têm mais chance de, quando possuir o vírus, né, contrair, o corpo mesmo eliminar ele. Especialistas de saúde, o Ministério da Saúde, né, afirmam que a vacina é segura e utilizada em países como Estados Unidos, Austrália e muitos outros, principalmente o Brasil. Quem pode tomar a vacina fornecida pelo SUS? A vacina do HPV, uma vacina muito importante. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Pessoas que vivem com HIV, pessoas transplantadas na faixa etária dos 9 aos 26 anos com acompanhamento médico. E a vacina ela tem 2 doses, com a segunda ocorrendo 6 meses após a primeira. No caso das pessoas com HIV e transplantadas, são 3 doses com esquema de 0, 2 e 6 meses. Como a vacina é para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, é uma faixa etária que a gente está na escola. Então, as pessoas do posto de saúde ou do hospital vão com a vacina para os colégios e entregam um termo que os alunos levam para os pais assinar, autorizando a vacinação deles. No outro dia, você traz esse termo assinado, né? Quem trazer assinado, vacina. Aí você leva seu cartão também, e aí você anota no seu no cartão de vacina bonitinho. Cartão de vacina preenchido é importante porque comprova se você tomou aquela vacina, que é importante tomar a vacina. Também é importante porque quando você vai viajar para outros países, outros estados, regiões que têm doenças endêmicas, você precisa estar vacinado contra aquela doença. E quando você vai fazer uma faculdade na área da saúde, você não faz aula de laboratório, uma aula prática, se não tiver com todas as vacinas em dias, porque a sua chance de contaminar com alguma coisa é muito maior. E aí a culpa vai cair em cima da faculdade, então por isso é tão importante.
Por que o governo vacina as crianças? O governo ele foca no grupo que ainda não iniciou a vida sexual para que a imunização seja feita antes da contração do vírus. E porque o sistema imunológico delas responde melhor à vacina. Por quê? Porque depois que você contrair o vírus, a vacina pode até te ajudar, mas ela não vai combater o vírus mais. A vacina vai te ajudar a ter uma imunidade para se livrar do vírus quando você contrair ele. E por que é antes da vida sexual? Porque essa é uma IST, né? Uma infecção sexualmente transmissível. Então, você contrai ela durante o sexo, né? Desprotegido. Como existe uma grande parcela de adultos que está infectada e não tem conhecimento, a vacina pode não ser tão eficaz. E por que o sistema imunológico é melhor? Porque quanto mais novo, melhor está o seu sistema imunológico. Já tem HPV, a vacina pode me ajudar? Mesmo que você já tenha sido infectado por um tipo de vírus, a vacina ela pode prevenir outros tipos com os quais você ainda não teve contato ao longo da vida. Porque, como disse no início dessa aula, existem mais de 100 tipos de vírus só do HPV. E a vacina, ela protege contra os 4 principais que eu ainda vou mostrar para vocês. Que são os mais fortes, que causam câncer. A vacina previne contra todos os tipos que causam HPV? Uma pergunta muito importante, né? Porque existe mais de 100 tipos de HPV. Não, a vacina previne contra os 4 tipos principais do vírus. 2 relacionados ao surgimento de verrugas genitais e anais e outros 2 muito associados ao maior risco de provocar câncer. Por que isso? Porque 100 é um número muito alto, é muita coisa. Então, é muito difícil você produzir uma vacina, criar uma vacina que combata 100 tipos diferentes de HPV. É muito difícil, porque cada um, ele age de uma forma no seu corpo. Ele é de uma forma. Então, eles pegou dos vírus mais perigosos e armou essa vacina contra esses vírus. Esses são os 4 vírus que eu falei para vocês de HPV que causa câncer e verrugas genitais, que é o que a vacina protege a gente. É o HPV 18, o HPV 16, o HPV 31 e o HPV 45. Eles não têm essa cor. Essa cor é ilustrativa para melhorar o entendimento de vocês. Agora vamos para perguntas frequentes sobre o HPV. É possível ter HPV na garganta? Porque eu falei que é possível ter em vários órgãos, né? Então, sim, a garganta é um dos locais onde pode surgir as verrugas características da infecção. Aqui mais uma imagem do vírus na corrente sanguínea. Quem tem HPV pode engravidar? Sim. O ideal é que sejam tratadas as verrugas antes de engravidar. Mas vale lembrar que existe a possibilidade de o vírus ser transmitido da mãe para o feto, como disse anteriormente no slide de transmissão. Nesse caso, não é indicado o parto normal. Vai ter que ser cesárea, infelizmente. Então, concluindo. O vírus do papiloma humano, o HPV, ele é mais conhecido pelas verrugas genitais e é responsável por todas as verrugas que surgem no corpo, dependendo do vírus com o qual a pessoa teve contato, porque, né, são 100 tipos de HPV e 4 principais. Existe mais de um vírus que causa as verrugas genitais. As que mais causam preocupação é essa, e a IST mais comum atualmente é o HPV, infelizmente. Vocês sabiam que cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas serão infectadas pelo vírus ao longo do ano? Ao longo do ano, não, ao longo da vida. É um número preocupante. 80% está muito perto aí de 100%, então é muitas mulheres. A questão é que muitas vezes ocorre a infecção, mas não há sintomas e o corpo consegue eliminar o vírus sozinho. Aí você precisa estar com uma imunidade muito boa. Por isso que vacina principalmente essas meninas da vida sexual, pessoas com HIV e pessoas transplantadas, porque a imunidade está mais baixa.
Quando há o surgimento de lesões, o tratamento envolve queimar as verrugas com ácido ou retirá-las cirurgicamente. Mulheres devem ficar muito atentas quanto a esse vírus, pois ele está diretamente ligado ao câncer de colo de útero, e é por isso que é importante manter os exames em dia e fazer sempre, mesmo que não há prática de penetração. O uso de preservativo, tanto para homens quanto para as mulheres, e é possível ainda tomar a vacina que evita a contaminação pelo vírus, novamente reforçando a importância dessa vacina. Aqui, mais uma imagem do vírus. Essas são as referências bibliográficas desse doutor, né, Drauzio Varela, um doutor bem conhecido, importante, renomado e brasileiro, né. Tirei do UOL, foi acessado dia 22 de novembro de 2021. Vocês quiserem ver a reportagem inteira, clique nesse link. Vou passar esse slide para a professora de vocês também. Então, é isso. Fim do slide. Obrigado pela atenção, amados. A logo do Instituto Federal Goiano Campus SESI, o PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Muito obrigado pela atenção. Aí está meu contato, Vanessa Gonçalves Almeida, e meu e-mail, vanessa.almeida@estudante.ifgoiano.edu.br. Espero que tenha aprendido bastante. Tchau, tchau e até a próxima.